Olá, sou aluna do curso de Fonoaudiologia da FOB-USP, faço parte da campanha da Voz, que é uma ação de saúde que acontece em todo o país durante o mês de abril, com o objetivo de conscientizar a população sobre a saúde vocal e os cuidados com a voz. A campanha nacional da FOB-USP 2021 é composta por graduandos, pós-graduandos e professores de fonoaudiologia e medicina da FOB-USP de Bauru, que estão comprometidos em trabalhar efetivamente na realização da campanha nacional da voz, levando educação em saúde vocal para todos os públicos. No podcast de hoje, iremos fazer algumas perguntas para dois profissionais incríveis, que são os coordenadores dessa campanha. São eles: Lídia Cristina da Silva Teles, fonoaudióloga pela Universidade de Sagrado Coração, especialista em voz, doutorada em ciência da reabilitação pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais da USP. Atualmente é coordenadora do curso de fonoaudiologia da FOB-USP e docente permanente do programa de pós-graduação Interunidades de Bioengenharia da Universidade de São Paulo. E professor Luiz Fernando Manzoni Lorenzoni, médico otorrinolaringologista pela USP e doutorado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FAMUSP. Atualmente é professor e doutor do curso de Medicina da USP São Paulo, FOB-USP, e diretor clínico e chefe da seção de implante coclear e presidente da Comissão de Residência Médica do Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais Centrinho USP. Bom, vamos começar com a nossa primeira pergunta. Como sei quando a minha voz não está saudável? E o que fazer para mantê-la saudável? Então, olá a todos, obrigada, Tainá, pelo convite de estar nesse momento falando aqui com vocês. A campanha é importante, né? Você citou esse podcast como parte da campanha, e é bem bacana a gente poder estar conversando um pouquinho sobre voz nesse momento. Então, agradeço aí essa oportunidade. Como sei quando a minha voz está tendo problema não, e como fazer para mantê-la saudável? Essa eu acho que é a pergunta que resume toda a campanha, né? Porque a gente precisa entender que a nossa voz faz parte da nossa saúde, faz parte do nosso corpo. Como é que eu vou saber quando eu tenho algum problema de voz e quando eu preciso procurar ajuda? Na voz, a gente tem dois caminhos importantes. O primeiro é o som. Então, se eu percebo um som da minha voz que está desagradável, que está diferente daquele que é o meu habitual, eu posso ficar alerta que pode ter algum problema aí. Ou, se eu sou um professor e eu tenho uma classe, eu ouço aquela criança, aquela voz que está um pouco diferente, ou eu vou usar novamente a palavra agradável e desagradável, porque é aquela voz que me chama a atenção, que destoa. Então, prestem atenção na qualidade do som da voz. Então, se essa qualidade destoa, se a minha qualidade do som não está como ela deveria estar, eu sinto uma certa rouquidão, ruído, é um primeiro sinal que tem alguma coisa errada. E tem um outro ponto importante, que esse eu só posso observar da minha parte, que é a sensação de falar. Quando eu falo, e ao falar, ao produzir o som da minha voz, eu sinto cansaço, sinto dor, ardor, desconforto, tenho que fazer muita força, também é outro sinal que tem alguma coisa errada. Então, presta atenção se está confortável e se está agradável. Essas são as duas dicas importantes. E aí você me disse a pergunta, né? Como fazer para manter, se ela já está saudável, se ela está agradável, está saindo bem, tem uma qualidade boa, como eu faço para manter a qualidade da minha voz e a saúde da minha voz? Então, alguns cuidados muito importantes, são vários, mas eu vou dar algumas dicas aqui bem rápidas. Primeiro, como eu posso usar a minha voz sem esforço? Então, prestem atenção na forma de produzir a voz, aquilo que é agressivo. Por exemplo, gritar. Gritar em excesso
é abusivo para a voz. Não vou entrar muito em detalhes, talvez, o porquê, mas porque eu teria que falar um pouco de fisiologia agora, mas é importante a gente entender que o grito ou o falar alto por muito tempo, falar com esforço, é desgaste, né? É desgaste porque a voz é produzida por dois músculos muito delicados e pequenos, localizados aqui na região do pescoço. Então, eu tenho que usar com sabedoria, né, essa musculatura, e tenho que também, se eu quiser manter minha voz saudável, eu sou um profissional da voz, existem alguns exercícios que eu posso fazer diariamente, ou também especialmente antes do uso profissional, que vai me ajudar a manter uma qualidade mais saudável. E uma coisa importante do dia a dia, que é a ingestão de água. Então, o meu organismo precisa estar muito hidratado, e a nossa voz, como ela é feita por vibração, por atrito de dois músculos, é fundamental que esses músculos, que a mucosa que cobre esse músculo esteja sempre lubrificada. Para isso, eu preciso de um corpo hidratado. Então, as dicas importantes aqui que eu daria é evitar falar forte, muito alto, por muito tempo, com esforço, gritar em excesso e manter aí, vou falar agora o que fazer, é manter o corpo hidratado. Bom, também gostaria de agradecer o convite, uma campanha muito importante, estar ao lado da professora Lídia aqui também, muito me honra, e poder discutir um pouquinho com vocês sobre esse assunto tão importante e na Semana da Voz. A voz, ela pode ser um sinal do nosso corpo que algo não está correto, diretamente ligado, assim, aos órgãos fonatórios, mas também a outras alterações corporais. E você conhecer seu corpo é super importante. Então, quando muda o padrão, a sua voz sempre foi de um jeito, mudou o padrão, você tem que ficar atento para isso. Então, conhecer a sua voz, assim como conhecer seu corpo. Você muda, eu tenho dor de cabeça com frequência, e muda a forma da dor de cabeça, eu tenho que me atentar. Se eu tenho uma voz X e ela muda o padrão, eu tenho que me atentar. Não é acender sinal vermelho, é acender um sinal amarelo, em que eu devo ver o que será que aconteceu, eu consigo identificar uma possível causa, preciso de uma ajuda profissional para conseguir atingir essa possível causa, para daí resolver, né? E, paralelamente a isso, sempre buscar essas medidas que a professora Lídia falou. Manter hidratado, aprender o tom de voz melhor para você falar, depende da sua profissão. Então, tudo isso é muito importante dentro dos cuidados que a gente precisa ter da voz e para ter os cuidados complementares necessários. Quais os problemas mais frequentes em clínicas e quais são indicados para cirurgia? Certo, Tainá, assim, as causas são as mais diversas possíveis, tá? E de diversas etiologias, e que manifestam de forma muito diferente cada clínica, de cada paciente. Então, a rouquidão, a perda da voz total, a afonia, são causas muito frequentes realmente no consultório, por causa, às vezes, de uma inflamação na garganta, por causa de uma infecção na garganta, que é diferente de inflamação, tem um agente bacteriano, um agente viral causando isso, não só inflamatório. Eu posso ter uma alteração vascular, um tumor, uma alteração neurológica. Então, as causas são muito diversas. Por isso que é tão importante, quando você percebe uma alteração da sua voz, você buscar uma ajuda profissional, em que vai poder ajudar, junto com você, a entender qual a possível causa, afastar as causas que gerariam uma demanda de tratamento mais rápido, que possam gerar uma ansiedade por parte do paciente, e para resolver isso de forma mais rápida e com menos intervenção necessária. Porém, nós conhecemos e sabemos que algumas doenças, o tratamento muitas vezes é cirúrgico, ele às vezes é suportado com apoio clínico, mas eu tenho uma suspeita de uma lesão que pode ser tumoral. Você vai indicar rapidamente um procedimento cirúrgico, por exemplo. Ou um paciente que vem tratando, acompanhando com terapias fonoterápicas e não consegue uma resolução completa do quadro. Muitas vezes a cirurgia pode auxiliar nessa resolução do quadro. Então, vai depender de qual etiologia, de quem é o profissional, de quem é o paciente, quais são suas atividades diárias, para a gente decidir junto qual o melhor tratamento para cada caso. Mas as doenças são as mais diversas, assim como em várias partes do nosso corpo, inflamatórias, infecciosas, vasculares, neurológicas, tumorais, que a gente precisa junto pensar. E muitos pacientes, especialmente quando falam na voz, a gente vê que eles vêm com muito medo de tumor na garganta, eu tenho medo desse tumor, e é importante quando isso ele busca uma ajuda médica para excluir, né? Ele não pode usar isso como medo e não buscar o médico com medo de ter uma notícia ruim.
Pelo contrário, quando descoberto logo no começo, uma cirurgia ela pode ser sim resolutiva e com pouca sequela para o paciente se ele buscar essa ajuda precoce. Então, quando a gente fala de problema vocal frequente na clínica fonoaudiológica, não é muito diferente disso que o professor Luiz Fernando falou, porque os pacientes costumam chegar sempre com dificuldade para falar, com dor para falar, com rouquidão, com cansaço no final do dia. Então, essa percepção de que tem alguma coisa que na voz ele não consegue mais falar como ele gostaria, que a voz não tá, ele já não se sente mais identificado com aquela voz, a voz tá traindo, né? Porque a gente fala que a voz, ela é a nossa identidade. Então, ela mostra muito do que a gente é, até do que a gente está sentindo. Então, às vezes, quando a gente tem uma mudança de voz muito brusca, a gente se sente não reconhecido, né? No telefone, as pessoas não sabem quem está falando. Então, enfim, a dificuldade para falar, a rouquidão, e muitos dos casos que aparecem também para fonoaudiologia são daqueles profissionais que usam a voz, que acaba a voz sendo seu instrumento de trabalho, ou um dos seus importantes instrumentos de trabalho. E aí, quando essa voz não está funcionando muito bem, o paciente, né, o profissional vem pedir ajuda da fonoaudiologia para fazer essa reabilitação. Então, os problemas vocais frequentes é essa rouquidão, essa falta de, esse excesso de, o cansaço, né, para falar. Mas o que é importante a gente falar é que a qualidade vocal alterada, né, como rouquidão e dificuldade para falar, é um dos principais problemas que aparecem. E aí, não dá para a gente falar agora aqui quais, porque são muitos, né? Mas quando a gente usa a voz de uma forma inadequada, é comum a gente causar que é tão comum e famoso aí, né, popular, dito, calo vocal. Então, esses calos, que são os chamados nódulos, eles são bastante frequentes na clínica fonoaudiológica e são causados por mau hábito de voz, né, mau hábito no uso da voz, e eles podem ser facilmente se identificados também com rapidez, tratados com exercícios, com reabilitação na função da fala e absorvidos totalmente. Então é isso, a gente precisa ficar muito atento à qualidade do som da nossa voz, e gostei muito da forma como o professor Luiz Fernando falou, a gente tem que conhecer a nossa voz. A outra pergunta, então, é qual é o perfil dos pacientes que procuram atendimento para cuidar da voz? Olha, principalmente as pessoas que trabalham com ela, isso sem dúvida, né? Uma coisa que assusta muito as pessoas, os pacientes, são quando eles perdem a voz. Aí pode ser trabalhando ou não com a voz, geralmente ele procura consulta, ele pede encaixe na consulta, ele quer tentar uma avaliação rápida, isso sem dúvida, né? Porém, a gente observa, e uma coisa que eu não tinha essa percepção antes, é que as pessoas com rouquidão, elas não buscam, a não ser quem trabalha com a voz diretamente, elas demoram muito para buscar uma ajuda profissional. Ela vai levando aquela rouquidão, vai achando mais natural, cada dia mais natural, e não busca, em curto e médio prazo, uma opção de investigação de tratamento ou de causa. Mas, sem dúvida, quando o professor ele fica rouco, ele dificilmente procura. Quando ele começa a perder a voz, ele procura rapidamente. E cantor, não. Cantor, a profissão da voz, que realmente... Esses cantores de barzinho que cantam por 4, 6, 7 horas seguidas, esses profissionais, eles procuram muito rápido e precisam geralmente de uma ajuda muito rápida também, né, professora Lídia, para conseguir, porque ele depende daquilo, ele tem contratos para cumprir, então isso atrapalha muito o vínculo empregatício dele ou o emprego dele, então eles buscam rapidamente. Mas, infelizmente, com rouquidão, eu vejo uma procura muito, muito tardia. Geralmente o paciente chega, estou rouco há 6 meses, estou rouco há 1 ano. Esse tempo, ele, felizmente, geralmente não é uma doença maligna, não é uma doença neoplásica, não é um câncer, geralmente é uma doença inflamatória. Porém, quanto mais tempo eu demoro para buscar, mais difícil é a reabilitação e o tratamento dessa voz também. Então, por isso que a gente estimula sempre a busca do tratamento precoce, buscando uma ajuda profissional precoce também. Essa
resposta, eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Quem busca muito mais rápido é aquele profissional que precisa da voz como instrumento de trabalho. Esse, né, o Fernando falou exatamente. Ele percebe uma alteração de voz, e isso incomoda, e aí aqui fica uma dica importante, porque assim, se eu falar quais são esses profissionais que buscam primeiro, quais são os profissionais da voz, quais são os profissionais que a gente acha que usa instrumento, a voz como instrumento de trabalho? Pensa um pouquinho aí, né? Qual você diria primeiro? Cantor, talvez, não sei. Então, cantor, sim, ele vai identificar uma dificuldade na voz, a qualidade da voz é muito importante para ele, ele vai rapidamente procurar. No entanto, vou dar um outro exemplo, professor. Professor usa a voz como instrumento de trabalho? Sim. Mas o professor tem preocupação com a qualidade da voz dele? Pode ser bem honesto. Não. Não tem preocupação com a qualidade, porque com uma voz um pouco mais rouca, ele dá aula do mesmo jeito, ele continua. Então, e aí esse uso contínuo, né, como o professor Luiz Fernando falou, sem dar atenção, e essa rouquidão, a cada dia ela vem um pouquinho mais. Eu chego a escutar profissionais que dizem assim, olha, minha voz é normal, eu sou professor, eu sou rouco, mas é normal, eu sou professor. Então é como se tá tudo bem, né, fizesse parte da profissão ser rouco. Né? Então, é muito cuidado, muita atenção para esses profissionais que não usam a voz como com a qualidade, por exemplo, um repórter, mudou a qualidade, ele se preocupa, porque a beleza da voz é importante, assim como para o cantor. O ator também. Agora, outros profissionais que usam continuamente voz, professor, vendedor, advogado, político, enfim, empresários, eles às vezes acham aquela rouquidão, às vezes até charmosa. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque essa qualidade de voz, que se demora, ela vai piorando, né? A tendência é essa rouquidão, ela vem por um desvio de uma função que está acontecendo aqui dentro. Então, esse desvio ele vai crescendo, esse problema vai crescendo, e depois fica muito mais difícil a reabilitação. E aqui, acho que vale a dica, né? Se a gente não falou ainda, eu acho que é importante a gente alertar que a rouquidão pode parecer uma coisa natural, um desvio, pode ser por esse calinho que eu falei para vocês, né? Eu usei errado e aí fez lá um nódulozinho e causou esse ruído na minha voz. Então, eu consigo reabilitar e consigo conviver com isso muito bem. Mas atenção, uma rouquidão constante, uma rouquidão por mais de 15 dias, não devo me sentir, isso faz parte. Por favor, procura um médico. Sabe por quê? Porque a rouquidão, embora pareça uma coisa muito simples e inofensiva até, ela é o primeiro sintoma de um câncer de laringe. Então, o que vale a pena? Vale a pena ir lá no médico, olhar e falar, olha, é um nódulozinho, e vai tratar com fono. Ou então, tá um aspecto diferenciado, a gente vai fazer uma biópsia e a gente vai pegar no comecinho, e aí uma chance de cura é altíssima, né? Acho que o professor Luiz Fernando pode falar sobre isso. Mas vale a pena a gente ficar alerta. Então, 15 dias de rouquidão, não ache que isso é uma coisa natural. Procura, mudou essa voz, mudou a qualidade da voz, procura um médico. Fica a dica. A próxima pergunta, então, se exercícios físicos ajuda ou prejudica a saúde vocal. E poderia dar alguns exemplos? Eu vou começar, então, para dizer assim, porque eu sou fã de exercício físico, acho que quem é meu aluno sabe. Exercício físico faz bem para saúde, faz bem para nossa mente, eu falo que faz bem até para nossa alma. Então, o exercício físico é fundamental para a nossa atividade. O corpo parado é um corpo inerte, né? Quando a gente não se movimentar mais é porque a gente morreu. Então, assim, onde tem energia, onde tem vida, tem que ter movimento. Então, de um modo geral, todo exercício físico é necessário para uma boa qualidade de vida, para uma boa qualidade de saúde. Então, quando eu tenho uma boa saúde, eu estou ativo, o meu corpo todo funciona numa harmonia, numa sinergia incrivelmente maravilhosa. Então, eu preciso estar em atividade. Pessoas que trabalham muito sedentárias, ou trabalha muito mental, como é o nosso trabalho, a gente fica o dia inteiro sentado às vezes no computador resolvendo, ainda mais agora que a gente está dando aula tudo online,
a gente anda muito menos, levanta muito menos, a atividade física é muito importante. Então, quais exemplos você pediu? São vários, você pode fazer exercícios de musculação numa academia, mas não é bom ter um equilíbrio entre exercícios aeróbicos, porque isso facilita também a atividade cardiovascular, respiratória. A gente sabe que a voz precisa o combustível da voz é o ar. Então, eu preciso ter uma função respiratória eficiente, uma quantidade de ar suficiente para produzir aquela voz até o final, sem eu precisar parar para respirar no meio. Então, eu preciso de um bom volume de ar. Se eu sou um profissional que preciso de boa projeção, eu preciso ter uma quantidade maior de ar para projetar a minha voz. Então, eu preciso um trabalho de respiração. O exercício aeróbico ajuda essa troca, assim como exercícios de alongamento. Então, força, alongamento e aeróbico. Exercícios de yoga, pilates, dança, enfim, aí fica as dicas daquilo que você gosta. Qual é o melhor? O melhor é aquele que é bom para você. Porque se você fizer algum que você faz se sentindo mal, detestando aquilo não vai te trazer prazer e você vai desistir rapidinho. Então faz aquilo que você gosta, uma caminhada diária, né, 30, 40 minutos. Hoje a gente tem que tomar mais cuidado, né, usem a máscara o tempo todo, por favor. Então, a atividade física e o exercício físico, de um modo geral, eles são bons. E principalmente para vós, se eu quiser falar mais um pouquinho, eu posso falar naqueles exercícios de alongamento que ajudam a manter os meus músculos alongados. Então, a região do meu pescoço sem tensão é uma região que acumula muita tensão. E aqui, com tensão, eu vou colocar mais esforço e pode ter um prejuízo para a voz. Então, o alongamento da região do pescoço nos exercícios físicos vai ajudar bastante, assim como de todo o tronco, né? Que vocês estão me vendo só um pedacinho, mas se eu estiver inclinando o corpo sempre para frente, numa postura inadequada, isso vai prejudicar também. E o exercício físico vai ajudar você a manter a postura ideal, que é fundamental para manter a saúde da voz. Qual é um exemplo de um exercício que a gente deve tomar cuidado para não ser ruim? Quando você está fazendo exercício físico de carregar peso, de levantamento de peso, por exemplo, e ali você começa a fazer um ruído ou fecha a garganta na hora de você carregar peso, já perceberam como a gente fecha? Né? Tem uma válvula que a gente fecha para conseguir carregar com mais força. Então, prestem atenção, principalmente os profissionais da voz, ou se você fez cirurgia de voz há pouco tempo, você tem ainda de alguma forma, está com uma região mais sensível, fazer os exercícios que são de carregar, de fazer esforço físico com peso, para não fazer, colocar tensão na laringe. Não sei se eu consegui me explicar bem. Mas é isso, emitir voz na hora que você está carregando aquele peso, emitir som, isso não é legal, tá? Então, é isso que eu posso trazer agora para vocês. Acho que para essa pergunta é super importante aquela frase, mente sã, corpo sã. E para mente estar sã, a atividade física é super importante para deixar o corpo sã. E aí vai ser importante para a voz, para várias outras áreas do nosso corpo, hipertensão arterial, para várias situações. Então, isso é muito importante, como a professora falou. Só que não pode voltar contra você. E quando volta contra, quando acontece isso. Por exemplo, é muito comum aqui no campus, quando está presencial, as pessoas vão aqui na atlética, vão aqui no campus e vão jogar futebol. No outro dia, os alunos os homens estão todos dissônicos, todos com a voz rouca. Por quê? Porque grita, fica gritando o jogo inteiro, passa a bola, não passa, vem aqui, marca ali. Então, você vê isso no futebol, nos treinadores, gritando na beira do campo o tempo todo, os jogadores um brigando, gritando com o outro. Então, lógico que ele pode ser maléfico nesse sentido, mas não é o esporte em si, é a forma que você a pratica. Né? Então, isso é super importante. O tenista nosso, o Guga, quando ele jogava tênis, toda vez era aqueles gritos gigantes, que ele fazia cada vez que rebatia uma bola. Então, era uma forma que ele falava de jogar energia, de expressar energia e ajudar ele no jogo. Ótimo, só que já era um dano vocal nessa vocalização. Então, isso é muito cuidadoso, você tem que praticar. Nós não somos de alto rendimento, buscando profissional, então precisa ser para melhorar a sua saúde física como um todo. E para isso, o hábito de praticar esporte, independente qual seja, não pode prejudicar, porque daí ele vai te ajudar ainda mais. Mas é só para complementar, a professora Lídia já falou muito bem da importância que tem o exercício físico quando bem praticado. Adorei os exemplos, Luiz Fernando, exatamente. Obrigada, maravilhoso.
A próxima pergunta, então, é um pouco polêmica. Qual profissional devo procurar primeiro para tratar da minha voz? Médico ou fonoaudiólogo? Eu posso falar, Tainá. Olha, essa pergunta é tão importante porque as pessoas perguntam, né? Ah, eu tenho um problema de voz, quem que eu procuro? Então a gente tem exemplo aqui de dois profissionais que cuidam da voz, né? O fonoaudiólogo e o médico otorrinolaringologista, que é aquele que vai fazer o diagnóstico da voz. Então, fica bem claro qual é a função, qual é o papel do médico, qual é o papel da fono. O médico, ele vai fazer o diagnóstico, ele vai fazer os exames, ele vai prescrever o tratamento, se é medicamentoso, precisa tomar um remedinho e já vai dar certo. Olha, além do remédio, vai precisar fazer uma cirurgia, ele vai indicar, em geral, de modo geral, o médico ele consegue identificar na sua avaliação daquela patologia se aquele problema ele tem um fundo que precisa ser tratado, não apenas aquela lesão, mas o modo de produzir aquela voz. E quem vai trabalhar isso? A fonoaudiologia. Então, a voz ela não é ela é produzida por uma produção que envolve músculos, envolve a respiração, envolve uma série de ações para que a gente consiga produzir essa voz. E quando isso não tem harmonia, não adianta a gente só ir lá e tratar, às vezes, um aspecto, eu tiro aquela lesãozinha que tem lá, mas a pessoa continua fazendo esforço para falar. Quem causou aquilo? Foi aquele esforço. Se ela não aprender a produzir uma voz sem esforço, aquele problema vai voltar. Então, é muito importante que o fonoaudiólogo esteja sempre acompanhando, né? Em geral, é muito comum o trabalho da fonoaudiologia trabalhar junto como uma prescrição do otorrinolaringologista. Então, é fundamental que a gente trabalhe junto. Ah, mas eu posso procurar, eu recebo pacientes que não vieram do médico. Recebo. E aí, o que eu faço? A primeira coisa, encaminho para um otorrino. Por quê? Eu preciso ter garantia de que aquilo que eu estou ouvindo, porque quem faz a avaliação da voz, da característica da voz, é a fono. Não é, Alice Fernando? Então, assim, o médico vai olhar a característica física, como é que está a laringe, como é que está. Ele vai tirar foto, ele vai identificar as alterações, ele vai ver esse funcionamento, como é que está esse fechamento dessa prega vocal. Agora, se o fechamento, se esse mecanismo de voz não estiver sendo realizado de forma correta, quem reabilita esse mecanismo? A fonoaudiologia. Então, isso é importante, a gente está falando que o profissional pode vir para nós, um cliente pode vir para a fono indica o otorrino para que ela tenha, para que ele, né, tem tantos fonoaudiólogos, para que esse profissional identifique, saiba como é que está a condição física, orgânica, laríngea daquele paciente, para que o profissional possa depois fazer o seu trabalho. E também alguns pacientes vêm não porque tem queixa. Aí ele pode vir direto para a fono. Por exemplo, eu sou professor, mas eu não tenho queixa, mas eu gostaria de melhorar e fazer um planejamento para cuidar melhor da minha voz. Aí ele pode vir direto para a fono vai fazer um trabalho de aquecimento, desaquecimento. Eu sou um cantor, eu também quero, ou um jornalista que quero trabalhar e desenvolver a expressividade da minha voz. Então, existem alguns profissionais, algumas situações desses pacientes que não precisam de um diagnóstico médico. Então, quando é só um aprimoramento, quando tem alguma queixa, diretamente vai para o médico, e daí o médico vai identificar a necessidade ou não do tratamento da fono. É isso? Eu acho que, né, professora, felizmente, cada vez mais é menos o indivíduo e mais a equipe. Então, qual profissional, ou médico ou a fono, cada vez, graças a Deus, é mais a equipe. E a equipe é composta por médico otorrinolaringologista, por fono, às vezes precisa de um neurologista, vai depender da etiologia desse problema da voz. Então, falando em equipe, ele buscando uma equipe boa, não importa se o primeiro contato é com o otorrino, com a fono, ele vai conseguir ter o suporte que ele precisa. Porque, realmente, o que é mais urgente? Afastar as doenças que são tempo-dependentes, que podem piorar rapidamente, como doenças câncer, tumores. Então, essas doenças são muito importantes. Agora, tem pacientes atualmente que têm uma queixa respiratória,
uma síndrome pós-Covid que está na moda agora, e tem uma fraqueza pulmonar, uma fraqueza respiratória, isso influencia na voz? Influencia, mas ele precisa, o quê? De acompanhamento do médico, lógico, porque ele teve Covid, ele teve um acometimento pulmonar, mas também da fono, nessa função de como ele conseguir vocalizar com menos esforço vai ser super importante, porque já ficou isolado por muito tempo, muitas vezes, já ficou em TI, em hospital, 30, 40 dias sem contato com ninguém, então ele quer se expressar, ele quer falar com os parentes, com os familiares, e essa ajuda nesse trabalho funcional é super complementar e super importante. Então, o importante é que ele procure uma equipe que consiga atingir seus vários aspectos, suas várias características, todas as abordagens necessárias, mas cada caso é muito individual, mas quando a equipe é completa, tanto o otorrino quanto a fono se complementam no sentido de ajudar o paciente. Isso é super importante. Bom, vamos para a nossa última pergunta. O quanto nossa saúde geral, física e mental está relacionada com a nossa saúde vocal? É até complementar com a pergunta anterior com relação a que você precisa estar com o corpo e com a mente alinhados, porque uma doença, uma alteração leva a outra. Nós precisamos estar sempre muito bem alinhados com isso. E a gente sabe a importância, por exemplo, do cantar, como que tem gente que cantar no chuveiro, cantar sozinho cozinhando, como isso faz bem para a mente. Então, você estar com isso alinhado faz bem também. Ao mesmo tempo, o contrário é verdadeiro. Quando você consegue ter dificuldade de comunicação, ou com um problema auditivo, ou um problema na voz, você também vai se isolando mais socialmente, você vai indo menos em eventos sociais, você vai ligando menos para os familiares, e isso acaba dificultando um pouco esse convívio da saúde mental de cada um dos pacientes. Então, você tratar a voz, mesmo quando não seja doenças graves, você dá uma qualidade vocal para as pessoas, é super importante no sentido de dar qualidade de vida, porque não basta só viver até os 90, 100 anos que todo mundo quer, mas todo mundo aqui quer chegar até os 90, 100 anos com qualidade. E, sem dúvida, a saúde vocal faz parte dessa qualidade de vida, porque a pessoa quer se comunicar, ela quer ter seu convívio social, que tantas pessoas querem hoje, brigam por isso, e estão dando valor hoje em dia, em épocas de pandemia, porque realmente tem sua importância. Então, você alinhar a atividade física, sempre praticar a saúde vocal e cuidar da sua voz, independente de você ser ou não profissional da voz, é super importante para esse avanço e para essa qualidade de vida e chegar em idades mais avançadas. Cada vez o brasileiro, felizmente, tem uma média mais alta de vida, com qualidade de vida nesse sentido. Eu achei essa resposta incrível, porque quando a gente fala de qualidade de vida, a gente fala, né, eu quero ter felicidade, eu quero, e o Covid veio aí acho que uma das coisas que fez os pacientes, mesmo aqueles não acometidos de forma grave, assintomáticos, não tiveram nada, mas precisaram ficar em isolamento. Esse isolamento trouxe para nós uma consciência de quanto a gente precisa estar se relacionando, quanto esse relacionar é importante. E para eu estar numa qualidade de vida, quando vocês perguntaram, né, a minha saúde física e a minha saúde mental influenciam diretamente na minha saúde da minha voz. Então, o meu corpo, a gente falou isso desde a primeira pergunta, né? O meu corpo indica que eu tenho saúde. E eu vou complementar aqui com uma questão que é o nosso emocional. Eu preciso ter uma saúde emocional. Quando a gente fala mental, talvez esteja achando que já está incluído, mas não está. A saúde mental, eu tenho capacidade de organizar meus pensamentos de forma lógica, mas agora a saúde emocional é aquele aperto aqui dentro, aquela que você, quando não está bem, as pessoas perguntam, falam, você está triste? Sua voz mostrou que você não está bem, você está falando baixinho, né? Você hoje está falando pouco, o que está acontecendo, né? Então, o nosso estado e a nossa saúde emocional também influenciam na nossa voz? Muito, muito. A nossa voz é totalmente diferente, canal de expressão da nossa emoção. Então, se eu expresso a minha emoção através da minha voz, quando eu tenho uma dificuldade também emocional, a minha voz também vai estar sendo, vai estar expressando, mostrando, contando. Então, fiquem atentos também. E o que a gente pode fazer para a gente melhorar, né? Uma dica aí no final sobre essa saúde vocal.
que a gente quer qualidade de vida, a gente quer uma saúde mental, emocional, e aí a gente pode a gente tem que estar com tudo isso alinhado. Não adianta só cuidar desse músculo bonito que eu amo, que é a nossa prega vocal, a nossa corda vocal aí, para quem conhece por esse nome, né? Eu preciso ter uma boa voz, mas eu preciso estar com o meu corpo físico íntegro, eu preciso estar com a minha mente tranquila, né? Eu preciso estar com as minhas emoções altas. O que é emoção alta? É eu conseguir vibrar agradecendo a vida, eu conseguir sentir felicidade nas pequenas e nos detalhes. Agora, quando eu consigo só olhar o lado vazio do copo, sabe? Que eu tô sempre queixando, sempre reclamando, sempre criticando. E aí, eu não vou conseguir sair desse espaço de densidade, né? E aos poucos, a minha voz também começa a dar sinais de que eu não tô bem. Então, a dica é, vamos manter nesse momento, né, a nossa saúde física, emocional, e a nossa saúde vocal, usando com sabedoria, ouvindo a nossa voz, ouvindo as pessoas, ajudando as pessoas e agradecendo, né, por esse presente que é a nossa voz. A gente tem pouca oportunidade de falar sobre ela, às vezes a gente agradece tantas partes do nosso corpo, a nossa saúde, mas nessa campanha da voz que a gente consiga ser grata a essa voz que expressa que somos nós. Eu agradeço a vocês essa oportunidade de estar aqui. Bom, eu que agradeço a professora Lídia e o doutor Fernando por ter aceitado o nosso convite em participar da nossa entrevista. E é isso, então. Um grande abraço, até a próxima.